Salmo 119. Verso 1. Aqui diz assim: bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Ainda em Salmo 119, você vai lá para o último verso, verso 176. Salmo 119, verso 176. Diminui esse ventilador no mínimo para mim. Diminui só um pouquinho. Tá bom? Aqui diz assim: eu, como ovelha desgarrada, me desviei e me perdi. Vem em busca de teu servo, pois jamais me esqueci dos teus mandamentos. Amém? Por enquanto, só esses dois versículos. Já nós vamos partir para outra passagem em Salmos. Antes de eu prosseguir, eu quero deixar uma coisa bem clara. Essa palavra é uma palavra que abrange todos nós. E quando eu digo todos nós, é todos nós mesmo. Os que aqui estão, os que aqui não estão, os de dentro da igreja, os de fora da igreja, essa igreja, as demais igrejas. Então, o alvo dessa palavra é o corpo de Cristo. Somos todos nós. Eu sei que às vezes algumas palavras elas parecem muito específicas e muito diretiva para nós. Eu também sei que em alguns momentos a gente ouve algumas palavras e parece que aquela aplicação, aquela palavra é muito, ímpar, muito particular. E cada palavra de Deus, ela tem o seu objetivo para cada um de nós. Só que a palavra que eu vou ministrar aqui nessa noite é uma palavra que todos nós precisamos, constantemente. Porque não há um ser humano sobre a face da terra, crente ou não crente, que não erre no seu caminho. O tema dessa palavra, só para você começar a se situar, é um caminho de volta chamado humildade. Amém? Amém, querido? Salmos, ele é o maior livro da Bíblia. Vai até o capítulo 150. Nós lemos aqui os Salmos 119. E esses Salmos, ele contém a maior quantidade de versos bíblicos dentro da palavra. E, querido, ele termina justamente aqui no verso 176. E quando nós lemos algumas coisas dentro da palavra, parece que a gente não se importa com muitos detalhes. Eu te pergunto, você em algum momento já se perguntou por que o Salmo 119 termina no verso 176? E termina como termina? Você vai falar, pastor, termina porque terminou. Termina porque Deus pôs um ponto final, ok. Mas eu li dois versos do Salmo 119. O verso 1, que é o verso inicial, e li também o verso 176, que é o verso final. Quando você lê aqui, você não se atenta o porquê desses dois versículos estarem começando de um jeito e terminando de outro jeito. Você só lê e para você é mais um versículo bíblico. Eu quero te mostrar uma coisa em Salmo 119, 1 e Salmo 119, verso 176, que esses dois versículos estão intimamente ligados. E esses dois versículos vão nos ensinar algo
porque Deus escondeu algo aqui em Salmos 119. Nós vamos voltar agora para Salmos 1. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. Você vai ver, querido, que Deus inicia o livro de Salmos 1 da mesma forma como ele inicia Salmos 119, 1. E Deus termina os Salmos 1 da mesma forma que ele termina os Salmos 119, verso 176. Vamos ler aqui, Salmos 1, verso 1. Aqui diz assim: abençoado, você já vê, abençoado com felicidade é o homem que não segue, diga segue, o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta, diga conduta, dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Aqui termina o verso 1, agora ainda em Salmos 1, verso 6. Olha o que diz aqui: pois conhecer o Senhor é o caminho, diga caminho, dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz, diga conduz, à destruição. Agora você pode olhar para mim. Aí você vai me perguntar assim: pastor, qual é a coincidência aqui? Deus inicia o livro de Salmos, capítulo 1, verso 1, falando sobre um caminho. E ele termina, Salmos 1, no verso 6, falando de um caminho. Deus inicia Salmo 119 falando de um caminho. E ele termina o Salmo 119, no verso 176, falando de um caminho. Aí você vai falar assim: pastor, isso é só uma coincidência. Não é coincidência. Deus deixou registrado exatamente dessa forma porque Ele quer nos ensinar algo. E eu vou ensinar para você nessa noite o que Deus quer falar conosco nessas duas passagens. O início de toda caminhada cristã é fundamentada por um caminho. A igreja, lá em Atos dos Apóstolos, ficou conhecido como povo do que, irmão? Por quê? Você já se perguntou porque os primeiros cristãos foram chamados de o povo do caminho? O início da vida cristã precisa ser fundamentada num caminho. Eu iniciei essa palavra falando o quê? Que não há um ser humano sobre a terra que não erre o seu caminho. E a igreja no início foi reconhecida como povo do caminho. Eu te pergunto por que eles receberam esse título sobre si. Eu vou te dizer o porquê. Porque eles se tornaram seguidores daquele que era o caminho. Aí você vai dizer: pastor, mas isso eu já sabia. Eu sei que você já sabia. Só que tem uma coisa que você não se atentou. Por que eles se tornaram o povo do caminho e assim foram tratados? Escute isso. Porque eles absorveram tanto a mensagem do caminho no seu interior, que eles se tornaram o caminho. Não numa substituição do Cristo que é o caminho, mas a mensagem do caminho foi algo que se tornou tão real no interior daquele povo, que as pessoas que olhavam para eles sabiam que eles seguiam um caminho. Irmão, o mundo está cheinho de religiões, e cada religião tem o seu próprio caminho. Tem ou não tem? Só que o único povo que foi chamado de o povo do caminho foram os seguidores de Cristo. E querido, é impossível você falar de caminho sem falar de você seguir alguma coisa, ou de você seguir alguém. Lá
na Umbanda, eles seguem um caminho porque eles acreditam em alguém. Lá no Espiritismo, eles seguem um caminho porque eles acreditam em alguém. Lá no Satanismo, eles seguem um caminho porque eles acreditam em alguém. E eles se tornam seguidores daquele caminho. Só que nenhum deles é chamado de o povo do caminho. Porque só existe um caminho. E esse título só foi atribuído sobre aqueles que seguem o verdadeiro caminho. Tá ok, pastor, eu entendi. Mas isso não explica o porquê Deus deixou Salmos registrado dessa forma. Observe que o Senhor começa falando de caminho e termina falando de caminho. Isso nos ensina que não importa o que aconteça do início ao fim da nossa jornada, para chegarmos onde é preciso, o caminho deve ser um único. Irmão, vou te falar uma coisa. A Bíblia diz assim que melhor é o fim de uma coisa do que o início dela, sim ou não? Sim. E tem muita gente que diz assim, não importa como você começa, importa como você termina. E uma vez eu preguei uma palavra nesse sentido. Eu quero te dizer, tão importante quanto o final da sua jornada é o início dela. Tá, você pode começar errado e no meio do caminho o Senhor endireitar você e você terminar bem, ok, mas se você puder começar bem, comece bem, para que você percorra a sua jornada e chegue no final melhor do que no início. Querido, você precisa entender uma coisa, que para que a gente se mantenha no caminho, nós precisamos nos manter como seguidores. Você tem que continuar seguindo Jesus, porque no momento em que você deixa de segui-lo, você toma outro caminho, você se perde na sua jornada. Irmão, quantas vezes você não se desvia da rota? E desvio de rota nada mais é do que seguir outro caminho. E você tem que entender, querido, que muitas vezes tomar o caminho de volta vai exigir de você uma coisa, chamada humildade. O caminho de volta é para todos, mas eu te digo, não são todos que tomam o caminho de volta, porque eles não escolhem o caminho da humildade. Eu vou te mostrar, irmão, que a humildade, ouça isso, é a maior arma. É o quê? É a maior arma que você tem ao seu favor. Quem é humilde não é parado por nada. Irmão, o diabo não pode parar quem é humilde. Pergunte para mim, por quê, pastor? Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque humildade nada mais é do que o próprio Cristo fluindo em você. Você não entendeu, irmão? Humildade nada mais é do que o próprio Cristo movendo você. Humildade, querido, é uma pessoa. Humildade é um encontro que você tem com alguém e que você anda tanto com essa pessoa que você se torna parecido com ela. O povo foi chamado de o caminho porque seguiram fielmente o caminho. E, meu irmão, fazer o caminho de volta muitas vezes, ou em todas elas, vai exigir de você em algum nível humildade. E eu vou tratar nessa noite, irmão, de um negócio que nós não gostamos muito, mas que Deus precisa arrancar das nossas vidas. Se nós quisermos, no meio dos nossos desvios, voltarmos para a rota. Todos nós, em alguma área da nossa vida aqui, estamos desviados. Alguns mais,
outros menos, alguns na mesma área, outros em áreas diferentes. Alguns já foram para mais longe, outros não foram para tão longe assim, mas não interessa a distância que você percorreu para longe do Senhor. Se você saiu do caminho, é necessário você fazer o retorno de volta para Ele. Pastor, o que alguém que saiu do caminho precisa fazer? Diga-se comigo, precisa fazer o caminho de volta. Mais nada. Irmão, às vezes a gente fica imaginando, o que eu preciso fazer para voltar para o lugar de onde eu saí? Irmão, é simples a resposta. Você só precisa voltar. Você só precisa fazer o caminho de volta. O Otávio pregou aqui quarta-feira, né? Sobre voltarmos ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e torna. Volta. Irmão, você não precisa fazer muita coisa para os seus desvios. Os seus desvios só vão requerer de você uma coisa: pegar o retorno. Imagina comigo um cenário. Você tem um destino para chegar. Você precisa chegar num lugar. E para chegar nesse lugar você só tem um caminho. Agora imagine comigo que no decorrer desse caminho você tem várias outras saídas. Imaginou? Em algum momento você toma uma saída para a esquerda ou uma saída para a direita. Você vai chegar no seu destino? No destino que foi preparado para você? Não. Você vai chegar em algum lugar, mas você não vai chegar no lugar que Deus preparou para você chegar. O que você tem que fazer? Você tem que encontrar o retorno mais próximo e tomar ele. Quem aqui já viajou dirigindo e se perdeu no meio do caminho? Quando você se perde, o que você precisa ficar atento? Com a placa de próximo retorno, ou o retorno mais próximo. Às vezes quando você está viajando, aí você vê aquela placa assim: entrada para a cidade tal, entre à direita. Aí logo na frente daquela placa tem assim: próximo retorno a 5 km. Se você não entrar naquele lugar, você vai ter que andar 5 km para pegar o próximo retorno, se você quiser chegar no seu destino. É assim ou não é? Quando você toma o caminho errado, querido, não há garantia de que você chegará num lugar bom. Se você quiser chegar num lugar bom, a única garantia é pegar o caminho de volta, é encontrar o próximo retorno. E como é que você encontra o próximo retorno? Reencontrando Cristo, porque Ele é o caminho. Amém? A vida, querido, você tem que entender isso. A vida é um constante caminho de volta que só pode ser percorrido por quem tem humildade. Eu vou tratar no nosso orgulho nessa noite, porque, irmão, se tem uma coisa que nos impede de tomar o caminho de volta, se chama orgulho. E eu sei que todos nós sabemos o que é isso, porque cada um de nós tem orgulho na sua própria vida, em que nos faz continuar a jornada por quilômetros e quilômetros no caminho errado. Irmão, eu lembro uma vez, nós fomos viajar, deve ter uns 4 anos, 5 anos mais ou menos, eu, Pedro, o pastor Cícero, a gente foi para a praia, e a gente inventou de conhecer umas praias ao redor, cidades vizinhas, e na hora de voltar, irmão, nós foi perdendo caminho atrás de caminho, retorno atrás de retorno, entrada atrás de entrada. Irmão, nós saímos 6 horas de uma cidade, e para chegar na cidade que nós precisávamos estar, levava em torno de 1 hora. Sabe quanto tempo nós gastamos? 6 horas, porque nós fomos errando caminho atrás de caminho. Quando você pega o caminho errado e você não consegue enxergar a próxima placa para você voltar para o caminho certo, vai acontecendo isso com você. Você vai andando cada vez para mais longe, você vai estendendo e esticando cada vez mais a sua jornada. Ei, irmão, pensa num estresse que esse caboclo que vos fala passou.
Irmão, pensa no cara que ficou estressado, cansado, 6 horas de viagem, tudo porque nós pegamos um caminho errado. E sabe que hora que nós podemos descansar? Só quando nós pegamos o caminho certo e chegamos no nosso destino. Sabe, querido, às vezes o nosso orgulho nos impede de enxergar a placa de retorno e nos faz andar além daquilo que deveríamos andar. Eu vou te falar uma coisa, irmão, Deus, Ele vai colocar você diante de si mesmo, para mostrar para você e para te apresentar algumas fortalezas que você tem na sua vida. E eu vou te falar uma coisa, irmão, a maior fortaleza que o ser humano carrega chama-se orgulho. Não tem nada maior do que isso. Assim como eu disse para você que a maior arma que nós temos se chama humildade, a maior fortaleza que pode habitar na nossa vida se chama orgulho. E eu sei o que é isso. Todos nós sabemos o que é isso, porque todos nós carregamos orgulho no nosso interior. E Deus, querido, Ele vai apresentar algo para você chamado orgulho, mas também Ele vai te apresentar uma outra coisa para destruir esse orgulho, que se chama humildade. Irmão, não tem outro remédio para quem é orgulhoso que não seja humildade. Não existe nada que resista à humildade. Sabe por quê? Porque a humildade ela vai fazer muitas coisas em você, irmão. A humildade vai tornar você alguém ensinável. A humildade vai tornar você alguém que está aprendendo constantemente. A humildade vai fazer de você alguém que abnega a si mesmo, alguém que nega a si mesmo. Irmão, a humildade nada mais é do que a liberação do Cristo em você. Irmão, quem é humilde tem Cristo sendo liberado constantemente na sua vida. E porque Cristo está sendo liberado na sua vida, Ele não é parado por nada, nem por ninguém. Irmãos, pessoas orgulhosas, elas nem precisam ser paradas por Deus, elas mesmas se param. E pessoas humildes não são paradas, sabe por quê? Porque o Cristo nelas as está movendo constantemente. Humildade, querido, é a mesma coisa de você se manter ensinável. Como que eu sei que uma pessoa é orgulhosa? Ela se fecha, ela não quer mais aprender. Como que eu sei que alguém está se tornando humilde? Ela não parou de andar, irmão. Ela está aprendendo constantemente. Ela está a todo momento fazendo o caminho de volta. Alguém humilde faz o caminho de volta tantas quantas vezes forem necessárias. Só eu sei quantas vezes eu precisei pegar o caminho de volta. Irmão, eu vou falar um negócio para você, eu erro pra caramba. E como eu erro? Quem me conhece sabe dos desvios. Claro que não sabe de todos os desvios, porque ninguém conhece melhor os seus desvios do que você mesmo. Mas as pessoas que estão ao seu redor sabem. Veem muitas vezes a rota errada que você pega. A questão, irmão, é se eu vou deixar com que o meu orgulho me mantenha no meu desvio, ou se eu vou permitir com que a humildade me reposicione na minha rota. Irmão, nunca se esqueça de uma coisa: os orgulhosos ficam no meio do caminho. Repita isso comigo: os orgulhosos ficam no meio do caminho. Vou te falar uma coisa: a Bíblia é um livro cheio de voltas. Se você estudar a palavra, você vai ver que a Bíblia vai trazer a história de um monte de homens que precisaram voltar. Pedro negou Jesus e teve que voltar. Houve volta para Pedro? Sim ou não? Houve volta, querido, para o filho pródigo. Ele saiu da casa do pai, Lucas 15, foi lá, viveu dissolutamente, saiu totalmente fora do caminho,
viveu erroneamente, mas teve um caminho de volta. A Bíblia é um livro de voltas. Jonas saiu do caminho, mas teve voltas. Israel saiu várias vezes fora do caminho e teve para eles, vez após vez, volta. Para nós não seria diferente. Sempre existirá um caminho de volta. Só que, querido, em todas as histórias da Bíblia, em todas as pessoas que precisaram percorrer um caminho de volta, existe algo em comum. Pergunta para mim o que, pastor? Pergunta para mim o que, pastor? As suas escolhas. Meu irmão, no final é você quem vai escolher fazer o caminho de volta. É você. O que você vai escolher fazer? Se agarrar no seu orgulho, ou se tornar alguém humilde, reconhecer o seu desvio e dizer: realmente eu errei, eu preciso voltar. Irmão, não ache que ter muito conhecimento da verdade não vai fazer você errar o caminho. Vai. Eu vou te mostrar dentro da Bíblia. Irmão, eu posso ser o cara que conhece mais e ainda assim eu vou errar o caminho. Conhecer apenas a verdade não é que ela não vai livrar você de muitas coisas, ela vai. A verdade, ela vai ser muitas vezes um libertador para você. A verdade, muitas vezes, ela vai ser um livramento para você. Só que não é garantia de que, mesmo conhecendo a verdade, você não tome o caminho errado. E muitas vezes você vai tomar o caminho errado, sabe por quê, irmão? Olha para mim. Por causa de orgulho. Muitas vezes você vai catar o caminho que Deus não quer que você pegue por causa de orgulho. E eu vou te falar uma coisa, sabe como muitas vezes a nossa volta se origina? Gente, olha para mim, deixa o espírito do cão aí. Olha lá, tem um negócio grudado na pata desse cachorro. Tira essa bexiga do pé do menino. Muitas vezes nós vamos ter que fazer o caminho de volta, sabe de que forma, irmão? Por diversas situações. Se nós não escolhermos humildemente fazermos o retorno, muitas vezes situações das mais diversas nos forçarão a isso. E quando eu digo nos forçar a isso, eu não estou querendo dizer que Deus vai obrigar você a voltar. Não, ainda assim a escolha vai ser sua, percorrer o caminho de volta. Só que muitas vezes quando você tem que voltar, geralmente a sua volta ela é acompanhada de muito sofrimento. Sim ou não? Quantas vezes você não teve que voltar atrás debaixo de sofrimento? Você teve que pegar aquele caminho de retorno e aquilo doeu em você. Muitas vezes alguém feriu você e você foi embora, você saiu de onde não deveria. Aí, lá na frente, o Senhor encontrou você de novo e disse: meu filho, bora voltar para trás. E aí você tem que fazer o caminho de volta, mas é uma escolha sua. Mas muitas vezes dói porque alguém feriu você, ou dói porque muitas vezes você mesmo se feriu com o seu próprio orgulho. Você escolheu naquele momento abandonar o caminho. Não, pastor, eu continuei sendo crente, eu continuei na igreja, mas você continuou fora do propósito que Deus havia estabelecido. Aí sabe o que Deus teve que fazer? Reposicionar você no lugar do qual você não deveria ter saído. Então, querido, quando eu falo de pegar um caminho de volta, eu também falo de abrir mão do próprio orgulho, de reconhecer os próprios erros. Irmão, você é capaz de reconhecer seus próprios desvios? Porque
Um orgulhoso, ele não vai reconhecer os seus erros. Ele vai reconhecer só os erros dos outros. Os seus próprios erros, não. Uma pessoa humilde, ela está constantemente consciente das suas falhas, irmão. Ela sabe, eu errei aqui. Aqui eu me desviei. Eu te pergunto, você sabe reconhecer os seus erros? Você sabe assumir a responsabilidade do seu próprio desvio? Porque às vezes é fácil a gente culpar alguém pelo nosso desvio. Aí a gente diz assim, eu desviei porque o fulano foi um desvio no meio do caminho. Não, irmão. Deus não mandou você andar num caminho chamado fulano. Deus mandou você andar num caminho chamado Jesus Cristo. Você não tem que andar no seu irmão, você tem que andar em Jesus Cristo. Quando você erra o caminho por andar no seu irmão, você errou o caminho porque você não andou em Jesus Cristo. O que anda em Jesus Cristo, irmão? Não erra o caminho. Amém? Então, quando eu falo, querido, de pegar o caminho de volta, eu estou falando de tratar o nosso orgulho. E aqui, querido, eu falo essencialmente de mim. Sabe, agora eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Eu preciso pegar o meu caminho de volta. Não há exceções. Todos nós aqui precisamos fazer o caminho de volta. Tem horas que parece que a gente não cansa de viver como ovelhas desgarradas, que foi o que o Salmos disse aqui. Sabe, o salmista disse, olha, eu me desviei como ovelha desgarrada. Você não cansa de viver como ovelha desgarrada, meu irmão? Porque parece que tem hora que a gente não cansa. E constantemente a gente tem que fazer esse caminho de retorno. Você vai fazer, irmão? Quão consciente você está do caminho que você está andando? Eu vou fazer essa pergunta de novo. Quão consciente você está do caminho que você está andando? Olha para o seu caminho agora. Olha para os seus caminhos. O quão consciente você está desse caminho? Você acha que você está no caminho certo? Você acha que você está no caminho de Cristo? Você acha que você está nos seus próprios caminhos? É muito fácil, irmão, saber se você está nos caminhos de Cristo ou não. Você se mantém na rota, você se mantém no propósito. É fácil responder se uma pessoa está ou não no caminho certo. É só você olhar se a pessoa continua em Cristo, se ela continua seguindo, se ela continua aprendendo, se ela continua mesmo com os tombos dela se levantando, se ela continua mesmo com os desvios dela voltando para o lugar do qual não deveria ter saído. Deixa eu fazer um acréscimo aqui. A Bíblia diz assim, que nos últimos dias surgiriam homens que apresentariam um caminho alternativo além de Jesus Cristo. Olha para mim. Homens que viriam com um caminho que apresentariam outro para salvação além de Jesus. Recentemente eu tenho acompanhado as falas de alguns homens bem influentes no meio do povo de Deus, no meio da igreja. E isso já tem acontecido. Esses homens, eles têm apresentado um caminho diferente de Jesus. E esses homens têm dito assim que há um outro caminho para a salvação além de Jesus. Tem 3 homens, não vou citar o nome, mas tem 3 homens aí que são bem influentes mesmo, irmão, de arrastar assim, de alcançar milhares e milhões de pessoas. E eles estão apresentando um outro caminho para a salvação além de Jesus. Tem um aí, inclusive, que eu li 4 livros dele. E agora ele está dizendo que só o fato da pessoa ser boa já vai fazer com que ela seja salva. Irmão, se apenas praticar o bem fosse suficiente para a salvação, qual era a necessidade de Cristo ter vindo então? E ter morrido pelos pecadores?
Paulo falou assim, ó, eu sou o maior de todos os pecadores. E meu irmão, Paulo foi um cara extremamente aplicado em Deus. E ainda assim ele não se valeu das suas boas obras para a sua própria salvação. Aí agora vem alguns homens apresentando para você um outro caminho para ser salvo além de Jesus. A Bíblia diz assim, que não há no céu, nem na terra, nem abaixo dela, não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos além do nome de Jesus. O próprio Jesus disse assim, ninguém pode vir ao Pai que não seja por meu intermédio. Meu irmão, Jesus é o único caminho para chegar ao Pai e é o único caminho de volta que você tem. Então qualquer pessoa que apresente para você um caminho diferente desse, não foi enviado por Jesus Cristo, ou não fala da parte de Deus. E aqui nessa noite, querido, eu estou dizendo para você, pegue o seu caminho de volta. E ele se chama Jesus Cristo. Abra mão do seu orgulho. Sabe, se torne alguém humilde, querido. Você vai achar estranho o que eu vou te dizer. Humildade não vem automaticamente. Você não espera se tornar humilde. Sabe como é que você se torna humilde? Humildade é reflexo de um encontro constante com Cristo. Se você tem problema de humildade, não fica sentado esperando com que você se torne humilde para você voltar para os caminhos do Senhor. Não. Humildade é desenvolvida à medida com que você se encontra com Cristo. Cristo desenvolve em você humildade. Irmão, há duas formas que Cristo vai se encontrar com você. Duas formas. Uma delas é antes de você se desviar, quando você vai para Ele. E a outra é depois, quando você se desvia e Ele vem até você. Você sabia que depois, quando você se desvia, Ele vem até você? Irmão, Ele está mais interessado no que se desviou do que com o que não se desviou. Ah, é, pastor? É. A Bíblia diz assim que Ele deixa os 99 para buscar aquela que se perdeu. Pô, irmão, agora você acha que desviado é o que está fora da igreja. Você está sentado aí, você está desviado. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Você está sentado aí, você está desviado. Você está desviado nas suas condutas, você está desviado nas suas morais, na sua moral, você está desviado no seu coração, você está desviado nos seus comportamentos, você está desviado nas suas motivações, você está desviado nos seus pensamentos, você está desviado de várias formas, mas você acha que desviado é quem está lá fora, e você está sentado aqui dentro e está desviado. Só que eu tenho uma palavra para você, Ele sempre vai deixar as 99 e ir atrás de você, porque Ele quer com que você faça o caminho de volta. Às vezes a gente acha que Jesus descarta que se desviou. Não, Ele não descarta não, Ele está interessado nela. E Ele deixou as 99 lá no aprisco, sã e salvas. E vai lá buscar que se perdeu. Só que sabe o que Ele faz quando Ele encontra que se perdeu? Que aí é uma das formas que eu disse, das duas formas que nós temos de ter um encontro com Ele, é aquela que antes de nos desviarmos nós vamos para Ele, e é aquela que depois que nos desviamos Ele vem até nós. Sabe o que Ele faz quando Ele encontra que se perdeu? Ele fala assim, olha, eu vim aqui por sua causa, quer voltar comigo? A escolha é sua. Quer voltar com Ele? Sabe o que acontece, querido, quando Ele te encontra? Sabe o que acontece quando Ele encontra você? Ele pode trabalhar humildade no seu coração, irmão. Humildade. Gente, olha para mim, deixa o cachorro aí. Deixa o ser humaninho. Até mesmo nos seus desvios, Ele vem encontrar você. Ele vem para tratar em você humildade, porque ela sim vai te fazer pegar o caminho de volta. Agora você não pode se agarrar, irmão, no seu orgulho. Nós gostamos de achar que estamos certos.
E na verdade a nossa certeza é só um desvio da nossa rota. Porque quem realmente está certo, ouça o que eu vou te dizer, quem realmente está certo, está andando com Cristo. Irmão, não é porque você acha que você está certo que significa que você está certo. Quantas vezes, irmão, eu tive que fazer o caminho de volta, achando que eu estava certo? Quantas vezes? Assim, eu tenho um certo conhecimento, mas o meu conhecimento não me dá garantia de que eu estou andando no caminho certo. Eu me desviei muitas vezes sabendo o caminho. Pastor, como é que alguém pode pegar o caminho de volta? Porque, irmão, muitas vezes você se perde por causa de orgulho. Às vezes alguém faz com que você se desvie, mas muitas vezes você se perde por causa de orgulho. Como é que alguém pode voltar por causa do orgulho? Pode? Você acha que Deus quer com que o orgulhoso tenha um fim trágico? Sabe qual é a maior glória de Deus? Sabe qual é a maior glória de Deus? É transformar, é mudar a desgraça do homem na graça de Deus. É pegar o pior do homem e transformar no melhor de Deus. É pegar o maior orgulhoso e transformar ele no maior humilde. Se você é muito orgulhoso, irmão, fica tranquilo. O desejo do Senhor é transformar você no mais humilde possível. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Aí a gente acha assim, né? Que Deus vai resistir ao soberbo para matar ele. Não, Deus não resiste ao soberbo para matar ele. Deus resiste ao soberbo porque senão ele vai matar a si mesmo. Sabe o que Deus tem que fazer? Ele resiste o soberbo para que o soberbo possa ter um reencontro com ele. Para que o soberbo deixe a soberba de lado e se torne alguém humilde. Para que o orgulhoso deixe o orgulho de lado e se torne alguém humilde. E muitas vezes você se perde por causa de orgulho. Você não se torna humilde sem estar se encontrando com Cristo. Vamos aqui para a gente começar a terminar. Nessa vida, querido, nós podemos ter certeza de uma coisa. Nós vamos errar muitas vezes o caminho. Só que nós podemos ter certeza de outra coisa. Todas as vezes que nós errarmos, Ele vai deixar as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Ah, não, irmão. Não. Você não se vê como um desviado, foi por isso que você não reagiu como deveria. Você acha que você está no caminho certo, porque eu disse que todas as vezes que você errar, todas as vezes Ele vai deixar as 99 para buscar você que se perdeu. Não. Você acha que você está no caminho certo. Não, você acha que você está na rota certa. Não, você acha que você não está perdido, irmão. Eu estou dizendo, você está perdido. Você se perdeu. Você se perdeu moralmente. Você se perdeu espiritualmente. Você se perdeu de várias formas. Só que você está achando que você está encontrado. Não, você não está encontrado. Você se perdeu. Eu estou dizendo, Ele vai deixar as 99 todas as vezes para encontrar você que se perdeu. Agora você precisa reconhecer os seus desvios, irmão. Não fica achando que você está tudo certinho, porque não está, não. Porque se tivesse tudo certinho, irmão, você estava com asas e voando. Você tinha tomado um Red Bull espiritual. Tinha ganhado asa e estava voando. Só o fato de muitas coisas não acontecerem na sua vida já demonstra os seus desvios. Então, primeira coisa, irmão, reconheça seus próprios erros. Reconheça as rotas que você tomou, os caminhos que você pegou no meio do percurso que não é Cristo. E seja humilde
e faça o caminho de volta. Olha, irmão, sustentar o próprio orgulho vai te atrasar na sua jornada. Muito do nosso atraso da jornada é o nosso orgulho. Cristo, ele é um pastor diferente de qualquer outro pastor, irmão. Às vezes nós, pastores, temos uma maneira de tratar com as pessoas, né? Deixa ele lá, é orgulhoso, deixa ele lá. Ainda bem que Cristo não é assim, irmão. Ainda bem que Cristo não é assim, porque todas as vezes Ele vai deixar as 99 e vai lá salvar aquela que está perdida. Graças a Deus que Cristo é diferente de nós. Fica achando que você não erra, você não desvia porque você desvia. Sabe, às vezes a gente tem essa falsa sensação, estou no caminho certo. Ô irmão, cuidado com isso, viu? Porque nós achamos que por conhecer a verdade nós estamos isentos de errar o caminho. Eu vou reler aqui o Salmo 119, o verso 176, olha o que diz aqui: eu, como ovelha desgarrada, me desviei e perdi. Venha em busca de teu servo, pois jamais me esqueci dos teus mandamentos. Olha isso aqui, irmão. Mesmo ele tendo os mandamentos dentro de si, ele diz: me desviei e perdi. Às vezes você acha que você está com a verdade, mas você pode estar perdido, porque o próprio salmista tinha a verdade dentro dele, mas ele se dizia: como ovelha desgarrada, me desviei e me perdi, mas nunca perdi os seus mandamentos dentro de mim. Está vendo? Às vezes você pode achar que você está com a razão, que você tem a verdade, mas você está perdido. Você precisa ser encontrado. Amém? Irmão, uma pessoa humilde, ela está reconhecendo os seus próprios erros na sua vida. Nós gostamos, eu vou terminar com isso, nós gostamos de reconhecer o erro no outro, mas reconheça o erro em si. Amém? É a sua rota que precisa ser ajustada. É o nosso péssimo hábito. Eu quero corrigir uma rota quando a minha mesma está errada. Eu quero salvar quem está perdido quando eu mesmo estou perdido. Jesus falou assim: ô cego, tira a trave do seu olho, para depois querer tirar o cisco do olho do seu irmão. Você se perdeu. Como é que você vai querer conduzir quem está perdido se você está perdido? Então eu preciso constantemente, querido, fazer caminhos de volta. Quando eu colocar a cabeça no travesseiro, irmão, eu vou ter que reconsiderar a minha vida. Irmão, eu já falei isso aqui várias vezes. Você acha que quando eu ponho a cabeça no travesseiro eu não penso nas besteiras que eu fiz durante o dia? Nas decisões erradas que eu tive, nas palavras erradas que eu tive? Você acha que quando eu ponho a cabeça no travesseiro eu não reconsidero os desvios que eu tive? Sabe? E amanhã é uma nova oportunidade para eu abrir mão do meu orgulho, porque quando eu tenho que reconhecer, eu estou dizendo: eu errei, e dizer: eu preciso me tornar humilde e voltar. Sabe, nós estamos sonolentos, alguns de nós estão dormindo, porque nem sequer para reconhecer as suas próprias falhas. Não importa, irmão, quanto de conhecimento você tenha do Senhor. O que importa é se você está voltando quando realmente precisa de retorno. Amém? Pegar o caminho de volta é só para quem é humilde. Nas suas maiores burradas, irmão, nas suas maiores cagadas, desculpa a expressão, vai exigir de você confrontar o seu próprio ego.
Você consegue reconhecer que você tem um ego que precisa ser confrontado e, irmão, Deus vai te colocar diante de si mesmo. Você vai ser posto diante de um espelho. É interessante, né? Jesus é um espelho para nós. A Bíblia diz: todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. A glória do Senhor é como um espelho. Aí quando você olha, você enxerga Ele, você se vê, você fala: cara, estou tão desviado assim, meu Deus, não sabia, eu achei que eu estava fazendo certo, mas eu tenho aprendido tanto, mas mesmo com todo o seu aprendizado, você foi para longe por causa do seu próprio orgulho. Você entendeu, irmão, essa palavra? Você recebe ela? Eu quero escolher, irmão, o caminho de humildade, porque assim Cristo pode crescer em mim. Talvez essa seja a maior marca de um cristão: a exaltação de Cristo e a diminuição do seu próprio eu, porque isso fala de verdadeira humildade. A Bíblia diz que Cristo não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas Ele esvaziou a si mesmo. Ele tomou, Ele assumiu a forma de servo. O que é ser humilde? É assumir a forma de servo. Irmão, para Deus reina não é quem é orgulhoso, reina quem é humilde. Para Deus reina não é quem tem o título de rei, reina é quem ganhou o título de servo. E tudo isso, irmão, é humildade. Amém? Vamos ceiar nessa noite? Fica de pé no seu lugar.